Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu pretendo falar um pouco sobre as memórias do tipo RAM, especialmente a memória principal, né? A memória que você costuma chamar de memória RAM. Ah, vou comprar mais memória RAM para o meu computador, aquela coisa toda, que inclusive está muito caro nesse momento, né? E o meu objetivo aqui é falar sobre as tecnologias, principalmente as tecnologias que a gente usa nos padrões, no padrão PC, né? Que é hoje a tecnologia de memória DDR4. Mas antes de falar sobre isso, eu queria nesse slide aqui uh, situar que tipo de memória é essa que a gente está falando. Né? A gente tem diferentes tipos de memória no computador, como vocês já sabem. Memórias podem estar em três grandes locais, como já foi visto antes. Elas podem estar dentro do processador, e aí dentro do processador são esses três tipos aqui de memória que nós temos lá dentro. Né? Na verdade são dois tipos de memória. Né? Nós temos os registradores, que são 8 registradores de propósito geral apenas na arquitetura de 16 bits e de 32 bits. E na arquitetura de 64 bits isso foi expandido para 16 registradores de propósito geral apenas. Isso fica mais claro quando você aprende o assembly e aí você entende melhor o que são esses registradores. Mas o registrador nada mais é do que uma memória que cabe um número ali dentro. Os registradores, pelo menos, que a gente manipula, né? Porque existem outros registradores que você armazena instruções, que são armazenadas outras coisas, mas eles não são de manipulação direta do programador. Os registradores que você manipula diretamente são principalmente os registradores onde você coloca valores numéricos, inteiros ou ponto flutuante se você estiver trabalhando com as instruções de ponto flutuante. Então nós temos aqui os nossos registradores, são a memória mais rápida que existe. O processador, a CPU, se ela pede para gravar alguma coisa ali, ele vai gravar de maneira imediata e vai ler no ciclo de clock seguinte. Então a gente considera praticamente que não há delay, não há espera nenhuma para ler ou gravar em registradores. Só que aí o que acontece? Existe um abismo muito grande entre os registradores e a memória principal. Nesse meio do caminho foi criado o tipo de memória que nós conhecemos como memória cache, que é um tipo de memória formada apenas por transistores. A gente chama de memórias estáticas, que eu vou falar um pouco nesse vídeo de hoje. E aí nós temos diferentes níveis de memória cache, exatamente porque a gente tenta equilibrar aqueles três parâmetros, né, do projeto de memória: capacidade, custo e desempenho. A memória cache L1 é a mais rápida de todas, só que ela é muito cara de ser feita e ela é menor por causa disso, ok? Ela está disponível por núcleo do processador. E aí nós temos a memória cache L2, que é significativamente mais lenta do que a L1, só que ela é maior. Só para vocês terem mais ou menos, isso varia de arquitetura para arquitetura, mas nós temos aí de memória cache L1 no máximo 128 KB de memória, dividido geralmente em dois blocos de 64. Mas isso pode mudar. Eu posso ter arquiteturas que têm apenas 100 e eu posso ter arquiteturas, né, minto, que pode ter apenas 64 KB de cache L2, de cache L1. Ou eu posso ter valores mais ou menos assim como 96, sabe, 32 de um lado, com 64 do outro. Mas enfim, isso são características de cada uma das arquiteturas e o que interessa saber é que essa memória é uma memória ultra rápida, de alguns poucos kbytes, chegando aí pelas arquiteturas que eu conheço no máximo a 128, e ela é dividida em memória de dados e memória de instruções. É simplesmente uma decisão arquitetural ali, de você não misturar as coisas nesta memória. Já o cache L2 varia de 256 até 1 megabyte de cache L2. A Intel tem uma linha de processadores, a linha X dela, né, são os processadores Core X que a gente chama, né, que terminam com X no final. Não confundir com o X da AMD, mas os X da Intel são da plataforma 2066, né, que é a plataforma equivalente do lado da Intel aos Threadripper da AMD, né. Computadores de porte mais workstation, né, para estações de trabalho mais sofisticadas. E eles têm, curiosamente, ele escolheu um cache L2 grande, de 1 megabyte. Mas normalmente ele tem no máximo 512. Esses dois caches, eles existem por núcleo. Cada CPU tem seu próprio cache L1 e L2. Já o cache L3 é um cache bem grande, de alguns megabytes. A AMD, na última arquitetura dela, a Zen 2, colocou um cache enorme
de 64 megabytes de cache L2 em alguns modelos de processador. E a característica que ele tem é que ele é mais lento do que o L1 e o L2, só que ele é muito maior e ele é um só para todos os núcleos. Então ele serve até como uma memória intermediária ali para os núcleos se comunicarem sem ter que dividir o espaço de memória RAM em determinados tipos de situações, ok? Bom, dito isso, nós vamos logo depois para a memória principal, para a memória RAM. A memória principal é uma memória do tipo RAM, até hoje. Né? Não sei o que vai acontecer aí no futuro. Não é obrigatório que a memória principal seja do tipo RAM, mas a memória RAM é a memória que pega aqueles pilares, né? Custo, capacidade e desempenho, que atinge uma certa satisfatoriedade, se é que essa palavra existe, ok? Eu não tenho como produzir no tamanho que nós vendemos normalmente, né? Nós compramos os módulos de memória principal, colocar ali, sei lá, os tanto de gigabytes que a gente usa hoje, né? Módulos aí que chegam até ter 32 gigabytes por módulo. Lembrando a ideia de módulo. O módulo é a plaquinha, chip é o chipzinho de silício, ok? Que equipa ali o módulo. Dependendo da capacidade, eu posso ter um módulo com 4 chips, com 8 chips, com chips dos dois lados, depende muito da capacidade e da densidade de cada um desses chips de memória. Tem chips de memória que cabe uma quantidade maior de dados ali dentro, tem outros que cabem menos, então tem que colocar mais chips, ok? Se você não vê esse chip no módulo que você comprou, provavelmente é porque ele está coberto com um dissipador de calor por cima, ok? Então, hoje, como memória principal, a gente usa memórias do tipo RAM, especificamente falando DDR4. Só que nada impede que no futuro a gente vá usar um outro tipo de memória nessa situação no lugar da memória principal. Essas memórias que eu falei são todas memórias do tipo volátil. O que são memórias voláteis? Memórias voláteis são memórias que nós, se desligarmos o computador, a gente perde os dados que estão ali. Como memória secundária, a gente usa memórias não voláteis, né? Que isso é um outro assunto, que dá um outro vídeo gigantesco sobre esse assunto. Que aí nós temos as múltiplas tecnologias, né? Memória flash, memória flash dá para fazer cartões de memória, fazer pendrive, dá para fazer SSDs. Nós temos as memórias magnéticas, que são usadas hoje em dois tipos de armazenamento, né? Nos HDs e nas fitas magnéticas. E as memórias óticas, né? Que usam laser ali, o Blu-ray, o DVD, o CD e tudo mais, ok? Então, na aula de hoje eu vou falar mais especificamente sobre esse tipo de memória aqui, que a gente chama de memória RAM, mas a memória RAM é o tipo de memória que é utilizado na memória principal. Mais especificamente, hoje nós estamos utilizando, julho de 2020, a gente está utilizando memórias do tipo DDR4 SDRAM. Então você viu que apareceu o RAM ali no final. E as memórias flash são memórias do tipo SRAM. Beleza? Então é isso. Eu não vou falar sobre memória cache nesse momento, só falei que ela é uma memória ultra rápida e serve aí para contrabalancear o fato da memória RAM, da memória principal, não ser uma memória tão rápida, ok? E aí ela entra aí no meio termo para poder tentar agilizar o trabalho do processador e fazer com que ele espere menos, ok? Mas ele acaba esperando. A única espera que não há é pelo registrador, como eu já falei para vocês, ok? Como não é o foco desse vídeo hoje, eu vou falar sobre a memória principal, ou chamada de memória interna. Esses dois termos são termos normalmente usados na literatura. Eu prefiro os termos principal e secundária do que interna e externa. Eu já pude falar isso para vocês antes, mas é uma questão de preferência mesmo, ok? A memória principal, ou que a gente costuma chamar de memória RAM, não está incorreto isso, mas vocês entenderam, né? RAM é a tecnologia, o tipo de memória que é utilizado, e memória principal ou interna faz referência lá à máquina de von Neumann, onde nós temos processador, né? Nós temos a memória principal e os controladores de entrada e saída e os barramentos que ligam esses caras. Essa memória é a memória de trabalho, a gente chama, né? A memória de trabalho do computador, onde tudo que o computador for rodar, o processador for trabalhar, vai ter que estar na memória principal. Tipo, programas, antes dos programas
serem carregados, normalmente eles estão numa memória secundária, né? Eles estão aí num HD, num SSD, num pendrive, seja lá o que for. Quando você dá duplo clique em cima do programa e coloca ele em funcionamento, vocês vão ver na próxima disciplina, que sucede a essa, né, que é a disciplina de sistemas operacionais, esse programa se transforma num processo. É algo a ser estudado por vocês, é algo bastante amplo ali, mas ele se transforma num processo. E esse processo reside aonde? Na memória principal, que a gente costuma chamar de memória RAM. É impossível essa ideia de que o programa rodou direto do HD. Você teve a impressão de que você clicou lá em cima, ele está rodando direto daquela pasta lá, mas ele não está. Se você abrir o gerenciador de tarefa do Windows ou qualquer tipo de gerenciador em qualquer sistema operacional, você vai ver que existe um processo ali atrelado àquele executável que você acabou de rodar, ok? E é ali que a coisa começa. Os dados e as instruções manipulados pelo processador ficam na memória principal. O processador não consegue endereçar direto o HD, ou SSD, ou a memória secundária, da mesma forma que ele endereçaria a memória principal. Ele enxerga essas memórias secundárias como se fossem operações de entrada e saída, e não é isso que a gente quer. A gente quer fazer operações de load e store, né? Que na arquitetura da Intel não faz distinção entre essas duas. A gente chama só de move. Mover um dado que está na memória principal para dentro da CPU, no registrador de CPU, ou da CPU para a memória principal. A memória RAM ela é formada por é um tipo semicondutor e nesse vídeo de hoje a gente vai falar só das memórias semicondutoras mesmo, porque lá muito antigamente mesmo a tecnologia não era com semicondutores, era uma tecnologia, como vocês estão vendo aí, com núcleos ferromagnéticos, era uma memória que armazenava os bits magneticamente. Para você ter uma ideia, esse negócio aqui não é muito pequeno, ele é relativamente grande, não é nada microscópico, e ele grava só 1024 bits de dados, pra vocês terem uma ideia. Né? Mas enfim, a coisa evoluiu e nós, há muitos anos já, quando o PC começou, em 1981, 82 ali, né? Depende de como você considera o lançamento do processador que equipou o 8086 ali, que foi na verdade uma versão de mais baixo custo dele, o 8088, ou se você considera que ele foi para as lojas. Mas no início da década de 80, o PC, o Personal Computer, já nasceu já numa época onde se usava a memória principal como uma memória semicondutora. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas quando a gente está falando de memória RAM, a gente está se referindo a um tipo de memória onde uma célula de memória, né, onde eu gravo um bit ali dentro, 0 ou 1. A tecnologia que a gente usa hoje, que são as memórias do tipo dinâmicas, DRAMs, elas usam uma célula de dados que, na verdade, é formada por um capacitor, uma associação de capacitor com transistor, como a gente vai ver logo em diante. Ao encher esse capacitor, é considerado 1, ao esvaziar esse capacitor, é considerado 0. Para quem não se lembra aí do ensino médio, capacitores são dispositivos eletrônicos, né, que dá para você fazer ele realmente muito pequeno nos dias de hoje, que ele armazena uma carga elétrica ali dentro. Então essa carga elétrica, se ela for positiva, por assim dizer, né, o capacitor estiver cheio, eu considero como sendo 1. E se ele estiver vazio ou abaixo de um determinado limiar, eu considero como sendo 0. Qualquer tipo de memória que se comporte assim, como 0, como 1, como cheio, como vazio, como apagado, como aceso, pode ser considerado um tipo de memória. Eu posso fazer uma memória desse jeito, né, por assim dizer. A essência dos binários está aí. A memória semicondutora, nós temos vários tipos de memória semicondutora. Os dois principais tipos são as DRAMs e as SRAMs, como eu falei. Só que aqui nós temos alguns tipos de memórias semicondutoras que eu vou dizer para você que nem todas a gente usa mais nos dias de hoje, mas é muito importante que vocês saibam do que a gente está falando, porque isso pode ser cobrado de vocês de várias formas, num concurso, ou no próprio ENAD, ou seja lá o que for, ok? A memória de acesso aleatório, chamada RAM, é uma memória de leitura e escrita, então ela não privilegia nenhuma nem outra operação, ela trabalha com as duas de maneira mais ou menos igual, ok? Eu posso apagar eletricamente as coisas ali em nível de byte. Vocês vão entender daqui a pouco por que apagar eletricamente, mas quando a gente fala de apagar em nível de byte, quer dizer que eu consigo manipular, a menor unidade de memória que eu consigo manipular é um byte. Se eu quiser mudar um bit daquele byte, eu tenho que reescrever ou ler o byte todinho ali, ok?
O mecanismo de escrita é elétrico e ela é uma memória do tipo volátil, tá ok? Independente do tipo de RAM que a gente estiver falando, funciona desse jeito. Então, se a gente estiver falando das DDR4 SD-RAMs, é uma memória RAM de qualquer forma. Inclusive, as SRAMs, né, que são as memórias que são utilizadas dentro dos processadores para fazer memória cache ou para fazer os próprios registradores, são memórias do tipo RAM também. RAM vem de Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. E isso quer dizer que, independente da posição que eu acesse da memória, a velocidade vai ser a mesma. Diferente de uma fita, por exemplo, né, que para acessar lá o final da fita, vai ser rápido se eu estiver próximo do final, mas se eu estiver lá no começo, eu tenho que bobinar a fita todinha até chegar naquele ponto. E se eu tiver que voltar depois, eu vou demorar mais tempo ainda. Num HD, por exemplo, também depende de onde a cabeça de leitura e gravação estava para poder eu fazer o próximo acesso. Então a velocidade ali de acesso em cada uma das regiões é variável. Já na memória que nós chamamos de memória RAM, não. Acessar o começo, acessar o final, acessar o meio, aleatoriamente qualquer tipo de acesso que eu fizer, se considera que a velocidade é a mesma. Okay? Eu falei se considera porque tem um pequeno detalhe ali que eu não vou falar nesse vídeo para vocês agora, que são otimizações que são feitas nos tipos de memória que nós chamamos de SD-RAM, mas são otimizações. E aí nós temos as memórias do tipo ROM. A gente quase não usa esse termo mais nos dias de hoje, tá bom, galera? Esse termo ROM, primeiro que ele está errado em algumas situações, mas a gente usa. Tem muita coisa tipo átomo, é um termo errado, né? Átomo significa não divisível, né? A é não, tomos é divisão. Então, átomo significa não divisível, mas o nome foi criado numa época que se achava que o átomo era a menor partícula, e aí o nome ficou. ROM também. ROM significa Read Only Memory, ou memória de apenas leitura. E de fato existiu, eu posso considerar que existe ainda, mas não, por uma questão de escala, vocês vão entender, não se faz mais isso, mas uma memória do tipo ROM é uma memória cujo chip é uma memória semicondutora também, mas o chip já vem gravado os dados ali dentro. Então você compra o chip já gravado dados ali e você não pode apagar, você só pode ler. Então a memória de somente leitura, cujo apagamento não é possível, e essa memória ROM original, a gravação dela é feita com máscaras. O que são essas máscaras? Eu ia fazer uma piada agora, mas enfim, são como se fosse um molde que já faz com que o circuito já seja gravado no momento da fabricação dele. É o mais grosseiramente que eu posso falar para vocês. Dá para perceber por que esse tipo de memória hoje praticamente não é utilizado, porque se você tem alguma falha ali, algum erro na programação, você tem que fazer o quê? Jogar o chip fora, literalmente mesmo, porque você não consegue gravar novamente e muito menos a linha de produção ela tem que ser refeita, né? E aí a primeira variação que surgiu desses caras foram as memórias do tipo PROM, que elas se parecem muito com CDR, ou DVD-R, ou Blu-ray-R. E o que são esses caras? São dispositivos que ele vem virgem, por assim dizer, e eu consigo fazer a gravação uma única vez. E essa gravação, ela altera permanentemente o chip. Mas pelo menos eu posso agora fazer uma linha de produção enorme ali, na qual eu posso fazer um monte de memórias dessas virgens e a pessoa compra, se deu errado, ela joga fora o chip, de qualquer forma. Mas pelo menos eu consigo fazer em grande escala chips vazios, por assim dizer. PROM vem de Programmable ROM, ou ROM programável, ok? Ela continua sendo de somente leitura, mas somente leitura depois da primeira gravação. Eu não posso apagar os dados depois de escritos. Não tenho muito conhecimento se esse tipo de memória mais é utilizado nos dias de hoje não, tá bom, galera? Porque é uma questão de lixo mesmo, né? De você jogar fora uma grande quantidade de chips que depois que você gravou, se você quer fazer uma atualização, tem que jogar fora. E aí a coisa começa a ficar, essa memória ela é escrita, né, eletricamente, então com um sinal especial eu consigo gravar os dados que estão ali dentro. E ela também não é volátil. De todas as memórias que eu estou falando, a única volátil é a memória RAM, okay? Que é a que a gente vai usar dentro do processador, né, na forma de memória cache, na forma de SRAM, na forma de DRAM, lá como memória principal, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí a coisa começa a ficar um pouco melhoradinha quando os caras fizeram as
EPROMs apagáveis. E ela se chamava de EPROM. Vem de Erasable Programmable ROM. Ou seja, agora eu tenho como apagar aquilo que eu gravei eletricamente lá naquele chip. E como é que eu apagava? Essa eu cheguei a conhecer. A gente jogava luz ultravioleta em cima. Tinha uma tampinha que você abria, jogava luz ultravioleta, e a luz ultravioleta, pelo mecanismo da qual o chip era feito, você desfazia, digamos assim, o circuito que acabou de ser gravado ali, né? Porque a gravação nada mais é do que estabelecer um circuito para a corrente elétrica ali no dispositivo eletrônico. Só que era chato, né? Você tinha que usar luz ultravioleta para apagar e tudo mais, não tinha como fazer algo remotamente. E aí surgem as memórias que até hoje são utilizadas, mas mais recentemente elas começaram a dar lugar às memórias flash, que são as memórias EEPROM. EEPROM, com 2 E's, significa Electrically Erasable Programmable ROM, ou memória programável, ROM programável, apagável eletricamente. Então, basicamente, ela é uma EPROM, só que eu não preciso usar mais luz ultravioleta para poder apagar. Eu posso mandar um sinal que apaga o circuito, um sinal elétrico, e essas memórias durante muitos, muitos anos passaram a equipar as placas-mães, por exemplo, para colocar a BIOS, ok? Até hoje elas poderiam continuar a ser utilizadas, não tem nenhum problema quanto a isso, mas o fato é que as memórias flash, que são memórias que se assemelham bastante, né, do ponto de vista de usabilidade às EEPROMs, que são memórias de principalmente leitura. Por que a gente chama de principalmente leitura? Porque a escrita é mais custosa do que a leitura. Custosa em termos de tempo ali, né, para você poder fazer. A diferença principal entre as memórias do tipo flash e as memórias EEPROM é que na EEPROM eu consigo apagar byte a byte da memória do chip que está ali gravado. Já nas memórias flash, não. Eu tenho que apagar um bloco, que é uma quantidade maior de dados, e não tem como mudar isso daí. Se eu precisar apagar somente uma parte desse bloco todo, eu tenho que ler o bloco, apagar o bloco inteiro e reescrevê-lo sem aquela parte. Mas isso é um outro assunto, um assunto para memória secundária. O que eu quero que fique para vocês é principalmente o conhecimento desses dois caras, né? O vídeo de hoje era sobre memória principal, sobre memória RAM, mas como o autor discute esse tipo de assunto aqui nessa parte, a gente está falando sobre isso aqui, ok? Então nós temos aqui as EEPROMs, que eu consigo gravar eletricamente os dados que estão ali. Memória flash eu também consigo gravar eletricamente, só que na hora de apagar, na EEPROM eu posso apagar byte a byte, e na memória flash eu preciso apagar um bloco inteiro. O tamanho desse bloco varia e eu não vou discutir isso aqui agora. Todos eles eletricamente são memórias do tipo não volátil, ou seja, se eu remover a energia elétrica, os dados que estão ali não serão perdidos, ok? Então, está mais ou menos no nível de evolução mesmo que eu falei para vocês, né? Hoje a memória flash ela substitui a EEPROM em praticamente todos os lugares. Até internamente dentro dos chips, você pega um microcontrolador pequeno aí, ele tem, na verdade, ao invés de uma EEPROM, os microcontroladores mais modernos usam memória flash, porque acaba sendo mais barato e tem outras vantagens ali dentro, ok? Bom, e aquele quadro resume tudo isso daqui, né? Que a gente falou. E aí agora a gente entra nos tipos de memória estática e memória dinâmica do tipo RAM. A diferença desses dois caras está na construção. Uma memória do tipo dinâmica é uma memória onde eu armazeno os dados em capacitores. Então eu tenho ali um capacitorzinho armazenando 0, armazenando 1. É um circuito muito mais simples de ser feito. Aqui tem um desenho dele, né? Aqui eu tenho um transistor que atua como chave. E o endereço basicamente ativa esse transistor. E aí o dado que tiver aqui, se eu estiver fazendo uma operação de escrita, e aqui eu tiver, por exemplo, 1, esse 1, que significa nível lógico alto, vai passar, vai carregar esse capacitor, e aí a linha de endereço vai ser aberta, ou seja, esse transistor vai parar de conduzir, e o dado que ficou aqui dentro, a carga elétrica que ficou aqui dentro, ela vai permanecer durante um tempo. E aí que está a grande diferença entre memórias SRAMs e memórias DRAMs. Essa carga que está dentro do capacitor aqui, ela não vai ficar por muito tempo aqui dentro. Professor, mas por quê? Porque Deus quis assim. Na verdade, porque capacitores,
é impossível fazer um capacitor, por assim dizer, que vai reter o dado, a carga elétrica ali para sempre. Ele naturalmente vai dissipar essa carga. É como se ele fosse um balde furado, eu digo. Ele vai manter mais ou menos ali durante um tempo, mas ele vai precisar ser reposto à água que está ali. Essa água seria os elétrons. Então o que, que eu faço? Eu uso ele mesmo assim, só que de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, eu preciso, se tiver um ali dentro, se tiver nível lógico alto, eu preciso gravar de novo. Esse ciclo é chamado de ciclo de refresh e ele é o principal responsável por tornar essas memórias lentas em relação às memórias do tipo SRAM, que são memórias que não têm capacitores, elas só têm transistor e eu gravo a partir de um arranjo feito entre os transistores que só grava dois estados, ou 0 ou 1. Então, o principal está aqui, né? O livro explica com mais clareza, aqui eu tenho uma explicação também, né, na qual eu escrevi com o que acontece, mas basicamente é isso. Eu tenho um transistor que é ativado ou desativado para eu poder ter acesso ao que está aqui, e se for uma gravação, eu estou colocando um ali dentro, né, e se eu estiver gravando um, e basicamente eu estou enchendo esse capacitor. Ele não está mostrado aqui, mas ele faz automaticamente o ciclo de refresh. Mas no momento que ele está fazendo refresh, eu costumo brincar que é como se tivesse alguém enchendo os baldes de novo. Eu não posso acessar aquele cara, é óbvio, né? Então o próprio controlador da memória já faz isso. E isso impõe aí um certo tempo, e esse tempo é tempo perdido. Professor, mas e por que a gente continua usando esse cara? Porque não apareceu ainda uma tecnologia que possa substituir da mesma forma, o mesmo custo-benefício que a gente tem com esses caras, ok? A gente diz que esse circuito é um circuito inerentemente analógico porque eu tenho uma carga ali dentro. Aquela carga pode estar em nível máximo ou pode estar em nível mínimo. A gente convenciona que a partir de determinada quantidade, imagina o balde, né? A partir dele estar de metade cheio para cima, eu considero como 1 e abaixo eu considero como 0. É inerentemente analógico porque eu não controlo precisamente a quantidade de carga que eu tenho dentro de um capacitor. Eu só digo que ele está um percentual cheio, um percentual vazio, e aí tem um limiar de corte. A partir de determinado valor é considerado 1, abaixo é considerado 0. Ok? Então, o que tem que ficar para vocês aqui? É uma memória extremamente fácil de ser construída em grande quantidade, tanto que você tem módulos hoje aí de 64 GB, seria possível você construir. Não é comum encontrar aí de 16 GB o módulo, né? Mas isso é muita coisa. Eu não teria condição de produzir com memória estática, num módulo de memória desse tamanhozinho, esses 16 GB. Não dá. Okay? É uma memória bem mais barata do que as memórias estáticas, consequentemente mais lenta, naquela escala, né? Ficou barato, não existe memória barata de alta velocidade, não tem isso, né? E de construção muito mais simples. Já as memórias do tipo estática, eu não tenho capacitores, eu armazeno a partir de um arranjo de transistores. Como vocês não estudam eletrônica, tirando o pessoal que vem da engenharia, fica um pouco difícil de explicar as coisas, mas basicamente eu tenho um circuito no estilo de um flip-flop, na qual eu armazeno o dado a partir de uma configuração de abertura ou de fechamento dos transistores. Basicamente assim, eu vou explicar para vocês de uma maneira mais simplificada, né, por assim dizer. Eu tenho uma associação mínima com pelo menos 6 transistores. Existem outras associações, mas com 6 transistores eu já consigo fazer um negócio desse. E aí eu tenho transistores não são todos iguais. Esses transistores que tem essa bolinha aqui, quer dizer que a entrada dele é negada. Negada quer dizer que se eu coloco 1, na verdade ela vai ter saída 0. É como se eu estivesse usando um NOT, uma porta NOT aqui nessa entrada no gate do transistor. E aí basicamente o que acontece é o seguinte, se eu construir a coisa dessa forma, esse circuito que está na parte direita, ele é espelho do que está na esquerda, tudo bem? Então vamos dizer que eu queira gravar 1. Se eu tiver 1, esse cara é um espelho, ele vai estar como 0, né? Vai estar como o oposto, é um espelho oposto. E aí o que acontece? Se eu selecionar esse conjunto aqui para poder mexer, basicamente é como se eu estivesse ativando aqui a linha de endereços, né? Ao ativar a linha de endereços, semelhante ao que eu fazia lá com a DRAM, eu estou ativando esse cara ou ativando esse cara, e ativando esse cara, os dois. Ao ativar esses dois caras, eles passam a conduzir. Então vamos dizer que eu tenha 1 aqui, esse 1 vai passar para o lado de cá, nível lógico alto, C1 vai ficar com nível lógico alto.
Consequentemente, C2 vai ficar com nível lógico baixo. Por quê? Porque ele é o oposto. Se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 0. Se eu tenho o contrário, eu tenho o contrário. Então, se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 0. E aí você vê que ele está cruzado. Ó. O 1 está aqui, ele também vem para cá. O 0 está aqui, também vem para cá. Admita que o que eu estou falando é verdade. Porque a menos que você entenda de eletrônica, você não vai conseguir entender o porquê que isso acontece. Mas saiba que acontece. Se eu tiver nessa situação, onde C1 tiver nível lógico alto e C2 tiver nível lógico baixo, que é o caso de T1 nessa linha, nessa situação os transistores T1 e T4 estarão desligados e T2 e T3 estarão ligados estavelmente. Mesmo que eu desligue a linha de endereços aqui, se eles tiverem alimentação, eles vão ficar assim, travados, por assim dizer. O arranjo do circuito fez isso. E aí eu posso convencionar que isso se chama 1, por exemplo. A outra possibilidade, só existe outra possibilidade. Se esse cara aqui tiver 0, por exemplo, esse consequentemente vai ter 1. O ponto C1 vai estar com nível lógico baixo, que significa 0. O ponto C2 vai estar com nível lógico alto, que significa 1. Nesta situação, T1 e T4, ao invés de estarem desligados, eles vão estar ligados. Quem vai estar desligado é T2 e T3. Então, perceba que esse arranjo lógico estável só tem duas possibilidades. Eu não preciso de refresh, eu só preciso manter energia. Mas ele não se altera a menos que eu selecione na linha de endereços e faça a alteração. Se eu selecionar só na linha de endereços e não mudar o dado que está aqui, ele vai ler o conteúdo que está lá. Ou seja, os níveis lógicos C1 e C2 vão corresponder ao arranjo de ligado e desligado desses transistores. Tudo bem? Então, o que tem que ficar para vocês aqui são duas coisas. Primeiro, esse cara não precisa de refresh, por isso ele é muito mais rápido. E segundo, ele é grande. Grande do ponto de vista... Olha quantos transistores eu preciso para formar um único bit. Isso aqui tudo só grava um bit. E como é que eu faço para gravar mais bits, professor? Eu replico esse circuito aqui bilhões de vezes se eu quiser gravar uma enorme quantidade. E é fato que eu não consigo replicar isso para bilhões de vezes, né, esse circuito, sem aumentar a área do meu chip. Então, por isso, eu consigo colocar aí alguns poucos kbytes de memória do tipo L1 e L2, que são memórias estáticas desse tipo, cache, ou coloco alguns megabytes de cache L3, mas ainda assim são alguns megabytes. Nós não temos tecnologia hoje para fazer isso na ordem de gigabytes, como eu falei. O máximo que eu já vi foram 128 megabytes dividido em múltiplos chips, que é o que acontece com a arquitetura Zen 2 da AMD utilizada nos Threadripper, né? Que são esses chips, esses processadores enormes feitos com múltiplos chips. É uma área visivelmente grande. Tudo bem? Então ficou aí a diferença entre memória estática e memória dinâmica. Estática vem do SRAM, dinâmica do DRAM. E as memórias SRAMs, hoje, elas são usadas basicamente em registradores e nos diferentes níveis de memória cache. As memórias DRAM a gente usa como memória principal. Aí vem toda aquela explicação, como eu falei para vocês, de memórias do tipo ROM e tal. E eu já dei essa explicação lá naquela tabela, tá bom? A ideia de memória intercalada é o que você chama hoje de dual channel, de triple channel, de quad channel, que é o quê? Eu intercalo módulos de memória e faço acesso simultâneos dos dois para aumentar a minha velocidade. Então eu estou aumentando o meu barramento de memória a partir do momento que eu coloco mais módulos e permito o acesso simultâneo. A gente chama isso de intercalação de memória. É intercalado porque, por exemplo, se eu tenho dois módulos, os endereços pares ficam num módulo, os endereços ímpares ficam no outro. Então, o meu acesso é intercalado para aumentar a velocidade. Para eu trazer um grau de paralelismo aplicado às memórias RAM. E basicamente, se eu tenho dual channel, eu dobro realmente. Se eu tenho quad channel, basicamente eu quadriplico, em teoria. Na prática dá um pouco menos, mas é bem próximo do número de módulos que eu estou usando ali. Tudo bem? E aí entra no principal aspecto que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Não que aquilo fosse só a introdução, aquilo faz parte do conteúdo, mas o que eu queria explicar era basicamente as tecnologias de memória RAM que a gente está utilizando hoje do tipo DRAM, ok? Então quando a gente chama de memória RAM, a gente está se referindo à memória principal, mas se a gente não falar que tipo de memória RAM que é, admita que a gente está falando da DRAM, que é utilizado como memória principal, ok?
Normalmente, quando a gente quer se referir à memória RAM do tipo SRAM, a gente fala SRAM. E aí lá no começo, nos primeiros computadores, nós tínhamos memórias chamadas de memórias regulares, não vou falar sobre isso agora. Depois elas evoluíram para memórias do tipo Fast Page Mode, que é uma evoluçãozinha em cima das memórias regulares. Foi utilizada em 2 gerações de computadores, com o processador 386 e o 486. A maioria de vocês não era nascido ainda. Vou tomar água. Depois nós tivemos uma evolução das FPM. Essas eu já cheguei a conhecer. Primeira geração Pentium usou as memórias Edo. Ainda nessa época é utilizado módulos de 30 vias, que eram módulozinhos menores, que você já deve ter visto pessoas usando aí como chaveiro. Ok? Não tenho nenhuma para mostrar para vocês aqui, mas devo ter guardado em algum lugar ali. Memórias bem antigas. Depois vieram as memórias SDR e SDRAM. Elas não tinham esse termo SDR não, elas chamavam só SDRAM. SDRAM significa Synchronous Dynamic Random Access Memory, RAM, ok? E elas recebem esse S de Synchronous ou de síncrona, porque as memórias que vieram antes dessas não eram síncronas. Síncronas quer dizer que existe um sinal de clock que sincroniza a operação da memória. Então a gente passou, ao invés de chamar as memórias por tempo, era meio bizarro que essas memórias que a gente falava, memórias que precisava de 80 nanosegundos, 90 nanosegundos, a gente falava em tempo, que era o tempo que ela demorava para poder responder. Depois a gente passou a falar de ciclos, 12 ciclos, 14 ciclos, 18 ciclos, por quê? Porque ela trabalha de maneira sincronizada com a frequência do barramento de memória, do barramento principal do computador. As memórias SDRAMs, elas eram classificadas como PC alguma coisa, e esse alguma coisa aqui era a velocidade em megahertz que ela funcionava. Então PC66 eram memórias que funcionavam a 66 MHz, depois vieram as PC100, depois as PC133. O meu primeiro computador tinha essa aqui, ó, PC100, tinha 32 megabytes, não era gigabyte, 32 megabytes de memória RAM do tipo PC100, SDRAMs PC100. Elas foram utilizadas assim, demorou muito para esse negócio evoluir, sério. Da primeira geração do Pentium até meados ali do Pentium 4, elas foram utilizadas. Foram muitos anos. Até que vieram as memórias do tipo DDR. E as memórias do tipo DDR, elas continuam sendo SDRAMs. E aí, o que acontece? A DDR é um truque, como eu vou mostrar para vocês. Essencialmente falando, mesmo aí depois de mais de 20 anos, né, que nós trabalhamos hoje com as memórias, estamos em 2020, né, transitando aí de DDR4, o ano que vem já deve começar a aparecer as DDR5 em 2021, nós estamos reciclando a mesma ideia e vocês vão entender nesse vídeo de hoje. Vai ser um vídeo longo, mas você pode depois passar os trechos, né, e só ver os trechos que você quer. Prefiro gravar assim num vídeo só. As memórias do tipo SDRAMs, como eu falei, elas vieram trabalhando de maneira síncrona. Você comprava baseado na velocidade, PC66, PC100, PC33. Essa nomenclatura ainda existe nos dias de hoje, mas a gente prefere a outra nomenclatura baseada na frequência aparente. Depois eu falo, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Aí, quando vieram as DDRs, a gente batizou as SDRAMs tradicionais como SDR e SDRAM. Isso já aconteceu em outras situações, isso também aconteceu em outras situações. Por exemplo, quando a gente tem em memória secundária o tipo de acesso chamado de ATA, que é um cabo paralelo que você conectava HDs e leitores de CD, DVD, leitor, gravador, essas coisas, né? Unidades óticas e HDs. Muito antigo, um cabo flat com muitas vias, 40 ou até 80 vias. Disquetes também utilizavam esse tipo de cabo. Mas o que acontece? Lá a gente vai ver futuramente sobre isso, ele chamava ATA. Depois veio, ele era paralelo, mas só chamava de ATA. Depois vieram o Serial ATA, que é a tecnologia que a gente usa até hoje, SATA. Aí a gente batizou os ATAs de PATA, Paralelo ATA. Não que eles se chamavam assim no começo, só que a gente batizou esses caras depois, porque senão haveria confusão. E aqui a mesma coisa, se eu chamar só de DDR SDRAM e a outra só de SDRAM, fica confuso, então eu batizei as antigas de SDRAM, eu falo assim,
profissionais, né? Batizaram elas de SD-RAM, não é uma coisa que eu inventei, mas é uma coisa que o mercado fez aí. Batizou esses caras de SDR e SD-RAM, e as que vieram depois se chamavam DDR e SD-RAM. Que é óbvio que vocês sabem que a gente abandonou o termo SD-RAM depois, porque o nome ficava grande, pô. Então a gente chama só de memórias DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Mas os nomes completos são esses que eu coloco aqui para vocês com mais ou menos essas datas. Nossa, professor, DDR4 é realmente muito antiga? Sim, essa data aqui é a data de lançamento do padrão. Mas até que se lance um padrão e ele de fato passa a ser utilizado, isso demora pelo menos uns 2 anos. Então, não é que elas começaram a ser usadas em 2014, não. Eu comecei a ver esses caras aqui no mercado mais ou menos em 2016, ok? Então entendam que isso aqui é a data de lançamento do padrão. Aqui tem um vídeo bastante interessante, bastante explicativo, depois vocês entrem aqui. Você não vai conseguir clicar no link aqui que está no vídeo, porque é um vídeo, né? Mas você pode muito bem ir lá nos slides e clicar nesse link para ter acesso, tá bom? Esse vídeo não é um vídeo feito para o YouTube, ele é feito só para os alunos. Então, por isso eu não faço todas essas edições, eu tento simplificar. Bom, qual foi o truque utilizado pelos engenheiros com as memórias DDR e SD-RAM? É o seguinte, quando esse negócio chegou a 133 MHz, os caras tentaram fazer, sei lá, 166 MHz, que é aumentar efetivamente a frequência do chip de memória ali, da célula de memória. E sabe o que aconteceu? Não deu certo. A tecnologia que tinha para a época não conseguia aumentar a frequência das memórias RAM, das memórias SDR e SD-RAM que se utilizavam. Aí os caras pensaram o seguinte, nossa, eu tenho um módulo tão grande aqui, múltiplos chips e tal, dentro de um único chip eu tenho uma área muito grande do circuito. E se eu tentasse acessar mais de uma área dessas simultaneamente, desde que elas sejam diferentes? Será que dá certo? Deu certo. E aí, o que eles fizeram? Qual foi o truque? O truque é o seguinte, mesmo que o clock externo, a frequência do barramento continuasse a mesma, vamos supor, vamos pegar uma memória de 100 MHz, uma PC100 SD-RAM. As memórias DDR e SD-RAM trabalhando nos mesmos 100 MHz, só que agora os caras pensaram o seguinte, eu vou usar o sinal de clock, que normalmente ele sinaliza que um evento vai acontecer quando ele transita de 0 para 1, a gente chama isso de rising edge clock, ou seja, a borda de subida do pulso de clock. É isso que significa que alguma coisa vai acontecer. O dado vai ser transmitido, a memória vai ser lida, ou qualquer coisa desse tipo. Normalmente, o pulso de descida, que é a transição de memória do nível lógico 1 para o nível lógico 0, ele não era aproveitado. Então eu só fazia as coisas quando eu estava subindo com sinal de clock, subindo com sinal de clock, subindo com sinal de clock. Aí os caras falaram assim, se eu mantiver a mesma frequência, mas eu usar a borda de descida do sinal de clock para sinalizar a ocorrência de um evento também. O que eu ganho com isso? O que eu ganho é que eu tenho a mesma frequência de funcionamento, os mesmos 100 MHz, mas como eu estou aproveitando a ida e a volta do sinal, é como se ele estivesse funcionando ao dobro da frequência. Entendeu qual é a ideia? Eu costumo ilustrar para os meus alunos que é como se fosse assim. Vamos supor que você é taxista, não sei se vocês sabem, né, que o táxi eu só posso pegar passageiro na praça da qual eu estou lotado. Então, por exemplo, se eu sou aqui da Serra e eu sou um taxista, eu só poderia pegar passageiros da Serra. Não sei se isso mudou depois do Uber, mas vamos dizer que seja a mesma coisa ainda. Da Serra indo para Vitória. E aí eu levo esse cara para Vitória. Na volta eu não posso pegar ninguém, mas eu tenho que voltar de qualquer jeito. E aí depois eu pego um outro e levo. Se eu pudesse pegar alguém nessa volta também, e eu fizesse isso todas as vezes, tudo se passaria como se eu tivesse feito o dobro de corridas durante o dia. Percebe a ideia? Mesmo eu tendo feito 10 corridas, eu vou ganhar por 20. E essa é a ideia principal que a gente chama de Double Data Rate, ou taxa de dados dobrada. E é um truque, por quê? Porque o barramento continua trabalhando na mesma frequência, só que ele sinaliza tanto a subida quanto a descida do pulso de clock, então ele pode transmitir ou ler ali, né, 2 dados no mesmo ciclo de clock. Só que para isso eu tenho que ler esse cara dentro do chip de memória lá, esse dado duplo.
Mas isso não significa que internamente a memória está trabalhando ao dobro da frequência. Só significa que eu construí-la de tal forma que eu consigo ler ou gravar ali de 2 lugares simultaneamente. Entenderam qual é a ideia? E aí a gente ilustra ela desse jeito aqui, olha, nós temos a célula de memória trabalhando nas mesmas frequências que as SD-RAMs trabalhavam. Estou falando da primeira geração de DDR, a DDR SD-RAM, ou DDR1, como você queira chamar. Digamos que ela estivesse trabalhando a 100 MHz, ou no nosso desenho aqui a 133 MHz, que foi o máximo que tinha parado na geração anterior, né, nas SD-RAMs tradicionais, nas SDR SD-RAMs. Eu tinha buffers aqui. Buffer é uma região de memória rápida e bem pequena para armazenar o conteúdo imediato que eu acabei de ler da célula de memória antes de transmitir. Isso é um buffer, tá bom? É um chipzinho de uma velocidade que normalmente, aqui ele não é, mas normalmente ele é um pouco maior, que grava temporariamente o dado que eu li ou acabei, ou vou escrever na célula mesmo de memória da memória RAM. E aí, na primeira geração, o que acontece? Os buffers trabalham na mesma velocidade que a célula de memória, mas eles fazem 2 leituras por ciclo de clock, desde que estejam em locais separados, 2 bits simultaneamente, e eu transmito tanto na subida quanto na descida do pulso de clock. Então, o que acabou de acontecer aqui? Eu tenho uma memória na mesma frequência que a tecnologia anterior, só que com algumas poucas modificações. A ideia de um buffer aqui e a ideia de sinalizar tanto a subida quanto a descida do pulso de clock, daí vem o nome DDR, eu consigo transmitir 2 dados por vez. É por isso que eu chamo essa memória de DDR 200, 266, 300. Mas elas estão trabalhando de fato a 200 MHz? Não, a primeira geração de DDR está trabalhando na metade. E eu falo 200 porque ela se comporta como se ela fosse uma memória de 200 MHz em relação lá à primeira SD-RAM. Tudo bem? Desde que eu consiga fazer uma leitura ou uma escrita em 2 lugares simultaneamente, ali, em 2 células de memória simultaneamente, e transmito tanto na subida quanto na descida do pulso de clock. As nomenclaturas desses caras eram DDR 200, 266, 333 e 400. 400 eu não cheguei a ver. Professor, mas você não falou que tinha ido só até 133? Não, quando as DDR apareceram, já tinham conseguido fazer com que as células de memória lá trabalhassem até 200. Mas eu não cheguei a ver memórias do tipo DDR1 de 400 MHz. 400 MHz quer dizer que internamente DDR1 funcionava a 200. Eu cheguei a ver, no máximo, essas DDR 200 até 333. Como é que eu sei? Dividindo pela metade. Na primeira versão da DDR era pela metade. Mas elas também têm uma outra nomenclatura, que é PC, lá vem de PC que era usado antigamente, né, nas memórias PC100, PC73 e tal. Só que esse cara aqui passou a significar a quantidade teórica em megabytes por segundo que seria possível transmitir com esse módulo de memória, com essa tecnologia. E aí basicamente eu formo esse dado, isso se mantém para os demais, com a frequência de cada uma das células, vezes 2, porque eu faço 2 acessos, né, double data rate, e multiplico pela quantidade de bits que eu consigo transmitir por vez. Desde o primeiro Pentium a gente trabalha, cada módulo de memória transmite ou recebe ali, né, 64 bits por vez. Então, o barramento de memória, se eu uso um único canal, ele tem 64 bits. Se eu uso 2 canais, ele vai ter 128 bits e assim sucessivamente. E como é que eu calculo essa taxa? A frequência das células vezes 2. Então, se eu tenho células internamente a 100, por exemplo, e 2, porque é a memória DDR1, eu multiplico por 64 bits, porque, como eu falei, cada módulo, isso não mudou até hoje, trabalha com 64 bits de transferência por vez, e divido por 8 porque eu quero esse resultado em bytes. Então aí eu chego a esses valores, PC 1600, que significa que essa célula teórica, essa memória, esse módulo teoricamente consegue trafegar ali 1600 megabytes por segundo, isso em teoria. Esse número aqui, apesar de ser conhecido na hora de você comprar, normalmente a gente só fala das DDR e a frequência aparente de funcionamento. Uma vez entendido isso, fica muito fácil entender as outras tecnologias, porque os caras fizeram o quê?
replicaram a mesma ideia. Você vai ver que as células de memória, que é de fato aquele circuitozinho que eu expliquei lá para vocês antes, de memória dinâmica, ele não se alterou muito a velocidade. Ele ainda fica por volta dos 200 MHz, 200 e poucos MHz até hoje, quase 20 anos depois desse negócio. O que as DDR2 fizeram? Ao invés de eu ler 2 bits simultaneamente, eu leio o quê? 4. Então, meu buffer de pré-busca passa a ler 4 bits simultaneamente. Um arranjo um pouco mais complexo, evidentemente, mas eu faço 4 acessos simultâneos em regiões separadas, células separadas, ok? Esse buffer, portanto, precisa trabalhar no dobro da velocidade da memória, porque ele vai, se o outro trabalhava na mesma velocidade e fazia 2 acessos simultâneos, agora eu preciso trabalhar no dobro da velocidade para fazer 4 acessos simultâneos. Admita isso, ok? Ah, professor, então esse cara tem que trabalhar na velocidade mais rápida? Tem. Mas eu posso muito bem colocar um circuitozinho aqui de SRAM que trabalha em velocidades rápidas e você nem vê isso na especificação do negócio. Realmente é um buffer muito pequenininho, uma região de passagem muito pequenininha. E aí ele faz 4 leituras simultaneamente e transmite dados tanto na subida quanto na descida do pulso de clock. Então nós temos, na real, na prática, como se eu tivesse uma memória funcionando a 4 vezes a velocidade com que uma SDRAM convencional funcionaria. Você nunca pode se esquecer de quando a gente está falando de DDR2, a gente está falando de DDR2 SDRAM. É uma variação da mesma tecnologia SDRAM lá, síncrona, que veio no início dos Pentium. Tudo bem? E aí, o que acontece? De fato, eu tenho uma frequência maior aqui. Só que é só o barramento. A célula em si continua basicamente nas mesmas velocidades. Por que eu sei que elas estão nas mesmas velocidades? Quando a gente olha aqui, por exemplo, ó, as primeiras DDR2, DDR2 533, é DDR2, então eu tenho que dividir por 4 essa velocidade aparente. 133 MHz. Se abandonou, né, a 100 MHz, porque não fazia muito sentido mais, porque eu já conseguia produzir memórias, a célula de memória trabalhando a uma frequência mais alta. Então, as primeiras DDR2 começaram em DDR2 533, quando na verdade cada célula lá dentro estava trabalhando a 133 MHz. E também é chamado de PC2, para significar que eu estou na segunda geração de DDR, 4200. 4200 quer dizer o quê? Teoricamente 4.200 megabytes por segundo de taxa de leitura escrita. Como é que eu chego a isso? A mesma fórmula, né? Frequência das células vezes 4, porque eu faço 4 leituras ali no buffer de pré-busca, vezes 64 bits, porque o módulo tem 64 bits, divido por 8 para dar em bytes. Tudo bem? Esses valores são padronizados, porque uma vez que eu calculo isso não muda. E aí eu tenho as DDR2 667, DDR2 800, eu montei um computador na época com a DDR2 800, sabendo que a célula estava funcionando a 200 MHz. Ah, professor, 4 vezes menor, e por que a gente chama de 800? Porque ela funciona como se, aparentemente, né, como se ela estivesse trabalhando a 800. Mas na verdade a célula trabalhando a 200, eu faço 4 acessos simultâneos, o meu buffer tem que trabalhar a 400 MHz, e o meu barramento trabalha na mesma velocidade do buffer, 400 MHz, mas como eu tenho DDR, ele transmite na subida e na descida do pulso de clock, ele vai aparecer como DDR 2800. Até hoje funciona assim o princípio, é por isso que quando você abre o CPU-Z e você olha lá a frequência do barramento, vamos supor, igual que eu tenho aqui agora, eu teria que fazer ajustes aqui para mostrar para vocês, mas vamos supor que no meu computador, nesse momento aqui, eu tenho uma DDR4 3000. Significa dizer que ela trabalha uma velocidade aparente de 3000. Daqui a pouco vocês vão chegar na DDR4, vocês vão entender. Só que o barramento trabalha a 1500. Então quando você olha a frequência do barramento, lá do barramento de memória principal, você vai ver que ele está trabalhando mais ou menos a 1500, porque esse valor não é exato, mas mais ou menos a 1500. Por que é mais ou menos a 1500 ali? Porque eu tenho uma memória DDR4 de 3000. Então, o barramento, como ele transmite dado na subida, tanto na subida quanto na descida do pulso de clock, se admite que ele tem, é como se ele trabalhasse no dobro da frequência. Mas, na verdade, eu tenho uma frequência muito mais baixa. E isso facilita na hora de fazer os barramentos. Os barramentos mais rápidos são barramentos muito mais caros, muito mais instáveis.
O fato dele sinalizar tanto a subida quanto a descida do pulso de clock acontecendo alguma coisa, isso faz com que seja muito mais barato fabricar esse tipo de barramento. Então, memorizar aí, né? A DDR2, 4 bits simultâneos, acessado de 4 lugares simultaneamente ali, e eu tenho um buffer de pré-busca que funciona na velocidade que é o dobro, e o meu barramento funciona na mesma velocidade que o buffer de pré-busca, só que como ele transmite dados tanto na subida quanto nesse do pulso de clock, é como se eu tivesse uma DDR trabalhando a uma velocidade 4 vezes maior do que uma SDRAM convencional. Tudo bem? As bordas desses caras, tipo a primeira versão e tipo a última versão, que normalmente a gente não via acontecendo. Por quê? Porque quando já estava perto de transitar para a próxima tecnologia, era mais interessante produzir uma memória mais rápida da próxima tecnologia do que no finalzinho da anterior. Okay? Mais ou menos isso. Então, no máximo chegaram a 266 MHz. Lembra? Beleza, já era muito mais do que o 133 lá de quando tudo isso começou. Mas se passou mais de 10 anos aqui e o negócio evoluiu só para o dobro. Adivinha o que aconteceu com as DDR3? 2 leituras simultâneas, 4. DDR3 são 8 regiões simultâneas, 8 células simultâneas, bits simultâneos são lidos. Então o buffer de pré-busca trabalha com 8 bits simultâneos, considerando também a borda de subida e descida do pulso de clock, porque ela continua sendo uma memória do tipo DDR. O que nos leva às versões DDR3 1066, é assim que a gente compra as memórias, que na verdade é 133, velocidade da célula, tá vendo aqui, ó, não mudando praticamente, vezes 8. E aí aqui, aquele valor, já expliquei para vocês, o buffer, como ele trabalha com 8 leituras simultâneas, eu tenho que multiplicar por 8. DDR3 1333, eu tive um computador com DDR3 1600 na época, e tem DDR3 1866 e até o 2133, só que, como eu falei, está muito no limite aqui de velocidade e nessa época que surgiram essas memórias já se mudou para DDR4. DDR4, adivinha quantos bits simultâneos? Isso, 16. Muito bem. 16 bits simultâneos. A única diferença é que os caras não fizeram a leitura de 16 bits simultâneos numa única região. Eles dividiram em duas regiões de 8. É por uma questão de engenharia, tudo bem? Dividiram o buffer em dois buffers de pré-busca, dois bancos diferentes, cada um lendo 8 bits. Na prática é como se estivesse lendo 16. As células continuavam trabalhando, ou continuam, né, que é a tecnologia que a gente está usando hoje, de 133 a 266 MHz. Só que como eu tenho uma velocidade aparente 16 vezes maior, você tem que acompanhar como que esse negócio evoluiu, isso nos leva a memória 1600, seria 100, né? Eu falei de 133, mas eu nunca cheguei a ver esses caras aqui para começar. Mas em tese seria possível colocar a célula funcionando a 100 e aí eu tenho DDR4 1600 porque são 16 vezes aquele valor aparente. Mais comum é nós encontrarmos DDR4 hoje a partir de 2133, é a mínima que eu já vi no mercado nos últimos tempos. Mas é mais comum você encontrar como mínimo hoje DDR4 2400. DDR4 2400, célula trabalhando a 200. Lembra lá? Acho que é isso, né? 16 vezes 200, 2400. 2400 o quê? Megahertz aparente. Não quer dizer que essa célula está trabalhando a velocidade de 2400 MHz como um processador trabalharia. Não, está errado. Mas é como se ela tivesse essa velocidade. Por quê? Porque eu faço 16 gravação, 16 acessos simultâneos em dois bancos de 8. Tudo bem? Aqui eu coloquei até 3200, pessoal, mas já se consegue produzir memórias DDR4 com velocidade maior do que 3200 hoje. Apesar delas não serem, muitas delas não serem normatizadas. Porque a fórmula se mantém, né? Normatizado quer dizer que não existe como padrão oficial, é como se fosse uma espécie de overclock. Mas aí existem os perfis de overclock, que eu não vou falar sobre isso agora, quem tiver interesse depois eu explico, que são os perfis de extended range, né? Que eles expandem a frequência e eu preciso configurar esse cara, senão, se por exemplo, eu compro uma memória de DDR4 3000
E aí eu coloco lá no computador, ela está trabalhando 2400. Você fala, nossa, eu fui ludibriado aqui. Não. Você tem que ir lá e configurar o perfil dela para trabalhar em 3000. É como se ela estivesse trabalhando em overclock, só que é um overclock já testado. Tudo bem? Não vou explicar esses detalhes, porque já entra mais em fundamentos de hardware, mas quem tiver interesse depois aí, a gente pode conversar um pouco melhor sobre os nomes, sobre como é que isso acontece e tal. Eu já vi memórias DDR4 com esses perfis de clock estendido chegando aí até quase 4000 MHz. Mas aí já começa a não ficar estável, porque eu tenho uma frequência muito alta das células, né? Coloca dissipador, inclusive, ali para poder o negócio funcionar. Mas isso é só um detalhe. Na prática, hoje a gente tem o quê? Um mínimo no mercado. A gente praticamente abandonou esses caras, né? Não faz muito sentido mais comercializá-los. Mas a gente tem aí DDR4 2400, 2666, 2973. Não coloquei aqui, mas tenho 3000. Internamente a célula trabalhando, ó, tem que fazer as contas. 3000 dividido por 16, acho que dá 150 de frequência. Esses valores ficam meio quebrados assim, porque a gente multiplica 16 por 100, 133, 150, 166, esses valores mais ou menos fixos assim. Mas isso não é regra, eu posso, é só na hora de vender, eu posso muito bem mexer nesses valores ali no setup do computador, de modo a configurar para praticamente uma frequência arbitrária, né? Eu consigo fazer gradações bem menores do que esses valores fixos aqui. Isso aqui significa dizer que ela foi testada e funciona para essa frequência, ok? Então, o que tem que ficar aqui? Aí esse desenho é um desenho do livro, né? Mostrando aqui como que eu tenho as memórias DDR4 SDRAM, que a gente só chama de DDR4 hoje, né? E aí agora vocês entendem a ideia do buffer de pré-busca e a velocidade de cada uma das células de memória, ok? Eu fui reciclando, né, a mesma ideia. E ao que tudo indica, a DDR5 vai ficar mais ou menos... Eu não peguei a especificação ainda, não sei se a especificação já está pronta, do grupo que... Acho que é o grupo GDEC, não sei, que é um grupo internacional que faz essas padronizações das memórias. Mas teria que ver o que vai acontecer. Se eles vão jogar o buffer de pré-busca para 32, o que vão fazer para aumentar a frequência. Mas o que eu posso apostar para vocês é que vai ser uma tecnologia derivada dessa mesma ideia, com memórias estáticas sincronizadas, dinâmicas, memórias dinâmicas sincronizadas com barramento e dupla transferência de dados, né, DDR, subida e descida do pulso de clock. E aí nós vamos ter valores assim, DDR5, sei lá, 6000, mas é uma velocidade aparente, não quer dizer que ela está trabalhando nesta frequência, tudo bem? E aqui eu fiz um resumo mostrando os anos mais ou menos de surgimento, né, as velocidades de barramento, as velocidades das células, e é aqui que eu quero que vocês observem. Ó. A velocidade da célula de memória em si não mudou muito. É claro que eu estendi um pouco, né, em relação lá no começo, que chegava só a 133, as SDRAMs aqui, nas DDR chegou até 200, mas na DDR4 de hoje a gente trabalha a 266, no máximo aí uns 300, por assim dizer, MHz. Não é uma quantidade tão grande, uma variação tão grande quanto a gente vê em frequências na ordem de gigahertz aí dos processadores. Tudo bem? Aqui está a ideia de clock aparente versus clock real, que seria aquele fator de multiplicação ou de divisão, se você estiver considerando a velocidade aparente. E aqui a taxa de transferência em megatransfers, né, que seria aproveitando tanto a subida quanto a descida do pulso de clock. O que vocês têm que entender é que a lei de Moore, né, como os circuitos diminuíram de tamanho, a tensão de alimentação também diminuiu. Então hoje nós temos aí tensões de alimentação por volta de 1 volt a 1,2 volt nas memórias DDR4. E a perspectiva é nas DDR5 trabalharem até com menos de 1 volt, se você for continuar o progresso aí. Então eu trabalho com uma tensão menor e consequentemente elas aquecem menos, gastam menos energia e assim sucessivamente. Mesmo princípio lá dos processadores. Okay? E aí os tamanhos, é a última coisa que eu quero falar para vocês. DIMM significa Dual Inline Memory Module, ou seja, é um módulo de memória, uma plaquinha que tem contatos elétricos dos dois lados. Ele foi a evolução do SIM, Single Inline Memory Module, que era utilizado antes das SDRAMs. Que só tinha contatos elétricos de um único lado. Com contatos elétricos dos dois lados eu posso colocar mais contatos elétricos, óbvio, né? E
O número de contatos elétricos muda, apesar do tamanho do módulo não ter mudado muito. Hoje o número de contatos chega a 288 contatos elétricos e não há intercompatibilidade entre nenhum tipo de memórias DDR aqui, nenhum. O módulo, inclusive, além de ter contatos elétricos, uma maior quantidade, né, de contatos elétricos, eles são feitos para não encaixar. Se você olha para o módulo aqui, tem um desenho, ó, ele tem um chanfro. Esse chanfro muda de posição, de modo que o módulo, apesar dele ter essencialmente o mesmo tamanho entre os diferentes padrões DDR, esse chanfro, que é esse cortezinho, faz com que eu não encaixe a memória numa placa que não suporta aquela tecnologia. Então eu só posso usar DDR4 em placa-mãe que suporta DDR4, DDR3 apenas DDR3 e assim sucessivamente. Não tem nenhum tipo de intercompatibilidade, mas nenhum mesmo, e isso é impossível dado as condições que eu falei para vocês, né? A frequência de funcionamento muda bastante, os buffers mudam ali, está reciclando a mesma ideia, só que com parâmetros diferentes, então não tem como eu garantir a intercompatibilidade. Seria uma coisa meio maluca aqui se eu tivesse que fazer esse tipo de coisa. Eu nunca vi, definitivamente. Esses são os módulos DIN e nos notebooks utiliza basicamente a mesma tecnologia, só que eu tenho módulos SODIN, S-O-DIN, que eles são mais altos e mais gordinhos, mas eles são mais curtos. Por quê? Porque o notebook, né, mano, é menor. Então, são módulos menorzinhos, só que eles são mais altos em comparação com os módulos que a gente utiliza normalmente em desktops e servidores e tudo mais. As memórias de servidor, elas são basicamente os módulos DIN, só que elas têm algumas outras tecnologias que por mercado corporativo, né, como buffers de memória, como proteção de memória, com detecção e correção de erros, né, memória do tipo SCC, que são chamadas de memórias registradas também, mas eu não vou falar disso aqui agora, mas são tecnologias que são bem-vindas, digamos assim, num servidor e não numa estação de trabalho comum, no computador comum, tudo bem? Então, nós temos DDR4, aqui só vai ter DDR3, o desenho não tem, mas nós temos aí DDR4 nos notebooks também, são as mesmas tecnologias, como eu falei, só que o formato físico do módulo muda. Professor, e a memória dos smartphones, a memória RAM é DDR também? É, e normalmente ela recebe um L. Eu não tenho um módulozinho para trocar, o próprio chip ou vem soldado na placa-mãe do aparelho móvel, ou ele vem empilhado em cima do próprio processador. Você tem que entender que no celular tudo é muito compacto, mas eu tenho memórias do tipo DDR da mesma forma, só que trabalhando com tensões de alimentação menor, low power. Então elas têm normalmente aí um L ou LP indicando low power ou baixo consumo elétrico, tudo bem? Mas é o mesmo tipo de tecnologia, só que eu só coloco o chip em si, o circuito em si. Não tenho essa facilidade de colocar um módulo ali dentro. Não faz o menor sentido, né, colocar dentro de um smartphone ou colocar um módulo de memória. Eu só coloco o chip ali dentro. Nós não produzimos mais memórias do tipo microDIN, esse tipo de encaixe aqui, então não vou falar sobre eles, vou falar só das memórias SODIN, que são as memórias dos notebooks, de laptops, né? Quando dá para você trocar também, né? Tem uns que já vem soldado diretamente na placa-mãe, não dá para você trocar, mas quando dá para trocar, é a memória SODIN. E DIN convencional seria as memórias que a gente usa nos desktops convencionais. Tudo bem? Então, tá aí, temos 2 vídeos. Esse vídeo aqui não tem mais, porque é um vídeo eu já tinha explicado anteriormente, mas é um vídeo de propriedade da Micron, que era originalmente da Alexa, só que a Micron comprou a Alexa e esse vídeo deixou de existir. Mas a própria Micron tem no canal dela esse outro vídeo mais moderno, que vocês podem assistir e ver aí como é que os módulos são fabricados e tal. É um tour pela fábrica da Micron. E lembrando, né, eu já falei para vocês anteriormente que nós temos basicamente 3 grandes fabricantes só de memória RAM no mundo, que é a Samsung, em primeiro lugar, depois vem a Micron e a SK Hynix, eu não sei se é assim que pronuncia direito, e todas 3 são asiáticas.
Não tenho certeza se a Micron é americana. A Samsung é asiática e a SK Hynix também é asiática. Eu preciso conferir se a Micron é americana, mas eu acho que não. E a própria China mesmo já ficou indignada com isso, porque quando eu tenho só 3 fabricantes no mundo, essas empresas negaram, evidentemente, mas eu posso aí muito bem, né, ter uma reunião às escondidas e combinar aí certas coisas. Seria um cartel, né? Mas eu tenho, sei lá, N formas de fazer com que isso não pudesse ser classificado como cartel, mas mesmo assim os módulos ficariam mais caros. É uma discussão que cabe numa outra oportunidade aí. Ah, professor, mas eu tenho memória de vários fabricantes hoje. O chip de memória não. O chip de memória só vem dessas 3. E aí você tem Kingston, você tem Patriot, você tem a Corsair, você tem, sei lá, vários fabricantes aí e fabricantes do módulo em si. E aí eles compram o chip de uma dessas 3 fabricantes que eu falei e produzem um módulo. A Samsung produzia módulos, tá? Mas eu nunca mais vi módulos da Samsung. Acho que não faz muito sentido para ela, ela só produz o chip e vende o chip, tá bom? Então é isso para a aula de hoje, para esse vídeo aí que já ultrapassou 1h10, mas eu pude explicar em uma tacada só todos esses pontos. E é isso então, e até a próxima. Tchau.